Olá, crianças, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo para mais uma videoaula para vocês. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos já tenham feito as atividades anteriores, ok, crianças? Então, vocês vão pegar o livrinho de vocês lá na página, aqui, vamos lá olhar na página 75. A nossa aula hoje é de matemática, ok, crianças? Todo mundo conseguiu encontrar a página 75. Nós vamos falar hoje sobre os números ordinais. Aqui no livro de vocês está ordinais, pares e ímpares. Mas primeiro nós vamos falar dos números ordinais. Então, vamos acompanhar a leitura, todo mundo junto, tá? Senta lá do lado da mamãe. Números ordinais. Pé de sapo e sapo de pé. Meu pato cheio de patati patatá. É de muita patacoada. É o pai de uma patota de patinhos. O 1 se chama primeiro, o 2 se chama segundo, o 3 terceiro, o 4 quarto, o 5 quinto, o 6 sexto. Quando queremos informar ordem, posição, o lugar, usamos sempre os números ordinais. Então, criança, a nossa aula, ela é dos números ordinais. O que são os números ordinais? Eles fazem parte de um conjunto de números naturais, né? Que são aqueles que indicam ordem, aqueles que indicam posição. Então, aqui, eu coloquei aqui no quadro para vocês entenderem melhor. Eu coloquei aqui alguns exemplos, onde nós vamos utilizar os números ordinais, né? E nós podemos usar eles nas ordens ou na fila. Quando nós fazemos fila, a gente sempre conta, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Aqui a professora fez uma fila dos animais. Olha só. Aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aqui o sétimo, oitavo, nono, tá dando pra ver, crianças? O nono, o décimo e nós temos até o 11º. Então, crianças, esse aqui é o primeiro. Toda vez que ele tiver esse símbolozinho, ele vai se chamar primeiro. Segundo, aqui, terceiro, que é o ratinho, quarto, que é o sapo, quinto, que é o urso, sexto, que é a abelhinha, deixa eu tirar aqui, sétimo, que é o leão, o oitavo, que é o macaco, o nono, que é o elefante, o 10º, que é a girafa, e o 11º, que é o coelho. Muito bem. Então, vamos lá, crianças. Nós também, na fila,
nós podemos fazer aqui, bora fazer aqui umas crianças, uma segurando na mãozinha da outra, né? Vamos fazer aqui. Uma segurando na mãozinha da outra. Aqui. Segurando na mãozinha, né? Então, vamos lá. Aqui eles estão todos na fila. Então, lembra que os números ordinais, eles são aqueles que indicam a ordem ou posição. Então, aí eu utilizei os exemplos dos animais, mas nós podemos usar uma ordem na fila. Por exemplo, eu tenho aqui o primeiro, o símbolozinho, que pode ser, né? Quando tiver a bolinha, você sempre vai usar. Aqui, desculpa. O segundo, terceiro, o quarto e o quinto. Muito bem. Então, nós temos a primeira, né? E o último da fila é o quinto. Então, nós organizamos a fila de crianças. Nós começamos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Então, nós já podemos ter. Nós temos a primeira, né? Primeiro e o último da fila, que nós ficamos até no quinto. Nós também podemos fazer aqui um pódio, né? Vamos tentar fazer um pódio aqui para mostrar para vocês. Tá. Teve uma competição, né? Teve uma competição. Teve uma competição. Aqui. Tá. Aí nós tivemos aqui o primeiro, segundo lugar e o terceiro lugar, certo? Nós fizemos aí quase sair igual um pódio, né? Quase. Então, um pódio indica a posição de quem ficou em primeiro lugar. O segundo lugar e o terceiro lugar ficaram embaixo. Então, quando alguém ganha no primeiro lugar, ele vai ganhar uma medalha, né? Qual é a medalha que ele vai ganhar se ele tirou em primeiro lugar? Muito bem, ele vai ganhar uma medalha de ouro. E se ele tirar em segundo lugar, ele vai ganhar uma medalha de prata. E em terceiro lugar, ele vai ganhar o quê? Uma medalha de bronze. Então, nós vimos a sequência de uma fila. Nós vimos as ordens dos ganhadores, né? Então, tirou em primeiro, um tirou em segundo e um outro tirou em terceiro. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui um prédio. Prédio pequeno, depois eu mostro um grande. Aqui nós temos um prédio. E nós vamos contar quantos andares esse prédio tem. Quantos andares ele tem? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem 6 andares. Cada andar desse, ele é ocupado por um número da ordem. Então, vamos lá. Se ele tem 6 andares, eu vou começar de baixo, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, olha só, Clécio. Para a gente escrever os números ordinais, basta a gente escrever o número que nós já conhecemos. E nós vamos só acrescentar
esses símbolozinhos para ele virar números ordinais. Então, o nosso prédio já está até querendo desabar. O nosso prédio ele tem 6 andares. 6 andares. E cada andar desse, ele ocupa um número na ordem. Que nem nós fizemos aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Todos eles ocupam uma ordem. E para a gente escrever o número ordinal, basta a gente escrever o número que já conhecemos. Só que vamos representar com esse símbolozinho, que são essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha. Se você não colocar a bolinha, ela não vai virar um número ordinal, tá bom? Então, vamos tirar o prédio aqui, que a gente quer desabar. E vai guardando. Tá, então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, vamos mais adiante. A gente vai desenhar um prédio maior, pra gente entender melhor. Vamos desenhar um prédio maior. Tomara que eu consiga aqui, pra gente entender melhor. Esse nosso prédio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu diminuir aqui. 12, 11, 17. Esse nosso prédio aqui, ele tem 15 andares. Nós vamos já colocar os andares deles aí. Vamos pegar os números que eu apresentei para vocês agora há pouco. Então, vamos lá. Aqui vai ficar primeiro. Ixi, não deu pra ver, né, crianças? Deixa eu pegar aqui que não vai dar pra ver. Deixa eu colocar ele pra cá. Calma aí, crianças. Nós vamos já. Aqui, deu pra ver? Então, vamos descer. Aqui não. Aqui, deu aqui. Então, vamos lá. A gente diminui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ai, deu, né, criança? Então, o nosso prédio, ele tem 18 andares. Então, nós vamos colocar aqui, primeiro andar. Segundo andar. Deixa eu dobrar bem. Terceiro andar. Calma aí, criança. Deixa eu dobrar aqui para ver. Terceiro andar. Aí, segurou. Quarto andar. Deixa eu dobrar aqui que tá certo. Quarto andar. Cadê o quinto? Achei o quinto. O quinto andar. Vamos dobrar aqui que tá certo. Quinto andar. Opa, vou botar aqui. Quinto. O sexto andar. Opa, vamos dobrar aqui. O sexto. Calma aí que vamos chegar lá. Deixa eu tirar aqui que grudou aqui. Grudou na orelhinha. Sexto andar. Vamos lá, criança. A gente coloca aqui o sétimo, né? Achei o sétimo. Tava escondido no leão.
7º andar. Aqui. O 8º andar. Achei, tava aqui no macaquinho. O macaquinho tava escondendo ele. O 8º andar. O 8º. O 9º andar. Olha aqui escondido no elefante. O 9º. Tá dando pra ver, crianças? Aqui o 9º. Vou pegar mais fita aqui pra colar. O 10º. O 10º é grande. Vai dar pra encaixar ele aqui. O 10º. O 11º. Achei o 11º. Décimo primeiro. Calma aí, criança. O 12º. Cadê o 12º? Tá escondido aonde? Achei. Esse aqui é grande, tem que cortar aqui. 12º. O 13º. 13º. Tá chegando. 14º. Cadê o quarto? Achei. 14º. 15º. 15º. Aqui, crianças. 16º. 10º. Vai dar até o 17. Diminuiu um andar. Pronto. Aqui tá bom. Então, olha só. Nós temos um prédio que tem 17 andares. E todos eles, que nem eu já falei, né? Cada andar desse, ele ocupa um lugar da ordem. Então, como é que vai ficar a ordem dele? Ó? Vai ficar primeiro, segundo, terceiro, quarto, tem que escrever pequeno, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Vou puxar uma setinha aqui. Aí vem aqui o 10º. Tá dando pra ver, crianças? Bem pequena, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. 11º. 11º. 12º. 13º. 13º. 14º. 15º. Vocês podem acompanhar no livro também. 10º. 16º. E 10º. Vocês podem estar acompanhando no livro. 17º. Então, o nosso prédio
ele é de 17 andares e cada andar ocupa um lugar. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º. Ok, crianças? Então, deixa eu tirar aqui pra gente fazer outra atividade pra gente entender melhor, tá? Aqui. Opa, caiu, depois eu pego. Depois eu coloco para vocês de novo. Então, vamos lá. Pegando aqui. Então, vamos lá, crianças. Lá no livro de vocês, continuando lá no livro de vocês vão para a página 76. Aqui, criancinhas. 76. Lá na página 76, vamos ler junto. Vamos conhecer a escrita dos números ordinais. Foi que nem eu coloquei para vocês aqui, ó. Aí nós vamos conhecer de novo. Primeiro, não esquece desse símbolozinho. Antes de começar a escrita para vocês, deixa eu explicar uma coisa. Ele tem o símbolo do masculino e do feminino. Esse aqui é do masculino. Lembra quando vocês estão fazendo atividade? Aí vocês falam assim: eu terminei primeiro. Se foi um menino, eu vou colocar assim, primeiro. Entendeu? Aí a outra coleguinha grita lá atrás: ah, eu terminei primeira. Ela já tá usando o sinal de o número, a leitura correta, né? Eu terminei primeira. Então, se ela disse que ela terminou primeira, a gente vai colocar esse outro símbolozinho aqui para feminino. Então, quando for menino, para menino masculino, né? E para feminino. Então, aqui, quando for eu terminei primeiro, você vai colocar esse aqui, esse sinal. Quando for primeira feminina, você vai colocar esse outro símbolozinho aqui, que é igual um azinho. É um azinho com um tracinho. Aqui é a bolinha com outro tracinho, tá bom? Então, vamos lá, continuar. Aí, no livro de vocês, ele tá ensinando, né? Então, vocês podem prestar atenção que vocês têm lá o primeiro. Só não tem o tracinho, né? Ou tem? Tem, bem pequenininho. Então, aí tem o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10. Não é isso? Então, aí você vem aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e o 10º. Ainda tem mais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Aí você continua lá no livro de vocês, ó. Depois do 10º, nós temos o 11º, que é o 11, para vocês entenderem. O 12º, o 13º, o 14º, deixa eu colocar aqui, o 11º, o 12º, o 13º,
o 14º, o 15º, o 16º, o 17º, o 18º, o 19º e o 20º. Olha só quantos números vocês têm. Então, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º e 20º. Então, conhecemos a escrita dos números ordinais. Agora, aqui embaixo, ó, preste atenção, aqui nessa parte aqui de baixo do livro de vocês, agora nós vamos observar algumas situações em que usamos esses números. Aí a moça tá lá na estação do ônibus e ela pergunta para a moça: qual ônibus passa no Jardim da Luz? E ela responde: o segundo ônibus daquela fila. Então, ela já usou, qual foi o número ordinal que ela usou? O segundo. Ela usou esse aqui, ó, o segundo ônibus da fila que vai para o Jardim da Luz. Lá você tem lá 2 jogadores, né? E ele pergunta: eu terminei a prova em 3º lugar. Olha, ele usou aqui, ó, 3º lugar, ó. 3º lugar. Ele terminou a prova dele. E o outro respondeu: eu fiquei em 7º lugar. Ele ficou já aqui embaixo, ó, no 7º lugar. Olha os números ordinais. Ela usou o segundo, depois o jogador ficou em 3º lugar, o outro jogador ficou em 7º lugar. Lá na fila, que eu acho é fila de quê? De caixa, ele tá dizendo: acho que vai demorar. Eu sou o 8º da fila. Olha onde ele tá ficando. Lá quase no finalzinho ele tá. O 8º da fila. Estão fazendo aqui, acho que é um, deixa eu ver, um pagamento, alguma coisa. Aí tem aqui, lembra que eu falei para vocês que os números ordinais, ele, que ele faz? Ele indica ordem e posição. Então, eles estão na fila, eles estão todos em ordem. Vamos observar. Quem é o primeiro da fila? Hein? Ah, é aquele vovozinho, né, que tá lá com a malinha na mão. E quem é o último da fila? É aquele senhor que ele disse que ele é o 8º da fila. Então, tem 8 pessoas na fila, né? E a gente conta, ó, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Nós temos o primeiro, que é o vovozinho, e nós temos o último, que está em 8º lugar. Então, vamos lá, criança. Então, vamos fazer novamente a leitura todo mundo junto, tá? Vocês continuam lá na página 76, tá? E nós vamos fazer a leitura todo mundo junto novamente, acompanhando no livro. Nessa partezinha aqui de cima, tá vendo essa partezinha aqui de cima? Você presta atenção nos números, vai acompanhando a leitura da professora, tá, crianças? Então, nós temos lá 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º,
sétimo, oitavo, nono, 10. Paramos no décimo, né? Vamos descansar um pouquinho. Aí continuamos. 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º. O 20º já foi lá no 20, né, que nós chegamos. Aí vocês vão, crianças, lá para a página 77. Página 77. Deixa eu apagar aqui. Página 77. Você tem atividade de casa. Atividade de casa na página 77 e 78. 77, atividade de casa, página 77 e 78. Então, vamos lá. Aqui, nessa partezinha aqui, ó, tá vendo? Em que outra situação do dia a dia você usa os números ordinais? Você vai fazer um desenho nesse quadro a seguir para representá-lo. É quando você vai para a fila do cinema, né? Quando você vai, aonde mais que você utiliza a fila. Então, você vai fazer uma situação que você já aconteceu com você no seu dia a dia e você precisou usar o número ordinais. E você vai fazer o desenho. Aqui embaixo, aqui, ó, você vai observar, eles estão todos na fila, né? Eles estão na fila para quê? Para comprar sorvete. E aí na letra A diz assim: em que lugar está o menino do boné? Aí você vai prestar atenção, vai contar em que lugar o menino do boné está, aquele que está com o bonezinho todo colorido. Então, nós vamos contar. A menina do cabelinho enroladinho, ela está em primeira, a lourinha está em segundo e o menino está em terceiro. Então, aí você vai colocar o terceiro. Não se esqueçam que os números ordinais vocês têm que representar com esse símbolozinho. Se você não colocar o símbolozinho, se colocar sem o símbolozinho, ele vai ser um número natural. Ele não vai ser um número ordinal, tá bom? E a menina de vestido? Só tem uma menina de vestido. Então, não tá difícil descobrir qual é a posição dela aí na fila. E o menino de calça azul? Aquele gordinho, fortezinho, né? Fofinho. Ele tá em que lugar? Fofinho, parece professora. E a menina de bermuda sem estampa? A menina de bermuda que tá sem estampa. Ela vai fazer... ela tá em que posição? Então, vamos lá. Deu para entender, crianças? A atividade de casa tá bem facilzinho, não tá difícil, tá? Então, vamos lá para nossa página 78. Página 77 já tá ok, a professora já explicou. Agora, vamos explicar a atividade da página 78. Então, vamos lá. Aqui, crianças, página 78. Vamos lá. Isabel e seus amigos fizeram uma corrida de bicicleta. Veja a ordem de chegada. Aí você tem lá o nome das crianças, tá no chapéu delas. Quase não dá para a professora ler. Mas assim, quem foi o quarto lugar? Em que posição Diana chegou? Quem foi o terceiro colocado? Quem foi o vencedor?
e você vai escrever no pódio o nome dos 3 primeiros colocados. Quem foi que ficou em primeiro lugar, né? Que nem a professora fez agora aqui, ó. Você vai colocar lá no pódio, lá, né? Aqui, ó. Ó, quem foi que tirou em primeiro lugar, você vai colocar o nome, ó. Segundo lugar, primeiro lugar, terceiro lugar. Aí você coloca aqui do ladinho, o nome do outro aqui em cima, o nome do outro aqui do lado, tá? Quem foi que tirou em primeiro lugar, quem foi que tirou em segundo lugar, quem foi que tirou em terceiro lugar. Ah, vamos dizer que quem tirou em primeiro lugar foi o rapaz lá que tá de boné, de capacete azul. Vamos dizer que foi o Igor. Aí você vai escrever lá que foi o Igor que tirou em primeiro lugar. Mas você vai observar lá na corrida de bicicleta que você, na atividade que você já fez, tá bom? Então, aqui tá tudo ok. Página 78, atividade, ok, né? Então, nós vamos apagar aqui. Você vai pegar o seu caderno de matemática, você vai fechar o seu livrinho e vai pegar o seu caderno de matemática, que nós vamos fazer uma tarefinha, tá bom? Então, vamos lá. Dividir aqui, né? Acho que aqui dá. E aqui. Aí você vai colocar lá. Dá pra ver? Dá. Atividade. Atividade de matemática. Atividade de matemática. Aí, crianças. Ih, não deu pra ver. Peraí, crianças. Tem que descer mais um pouquinho. Aqui, deu pra ver? Deu. Atividade de matemática. Atividade de matemática. Aí, crianças? Então, vamos lá. Você vai colocar número 1 e você vai escrever. Escreva como se lê os números ordinais a seguir. Aí, crianças, e aí eu vou colocar aqui para vocês. Letra A, 12º, você vai escrever. Como é que a gente lê? 12º. Letra B, 18º. Aí aqui um bem facinho. Como é que a gente lê isso aqui? 4º. E esse aqui, 19º. 19º. Então, vamos lá. Atividade de matemática. Escreva como se lê os números ordinais a seguir. Aí ficou, apareceu até o 4º, né? 4º. Aí, 12º, 18º, 4º. Aí aqui a letra D. Aqui, 5º, letra E, 7º, letra F, na letra F, aqui, 20º. Então, deu, né, crianças? 12º,
18º, o quarto, quinto, sétimo e 20º. Então, mãezinha, crianças, já todo mundo, mamãe bate uma foto, tira um print aí, tá bom? A professora vai apagar que tem mais uma atividade. Então, vamos lá. Bateu, tirou, vou dando um tempinho. Tá, vamos lá. Vamos para a segunda. A segunda é rapidinho. Na segunda você vai associar a escrita dos números ordinais. Então, vamos fazer, vocês vão associar, tá bom? Aí, aqui você tem segundo, você tem aqui o sexto, o nono, o primeiro e o oitavo. Do outro lado, você tem o sétimo, o quarto, o 10º, o quinto, 10º, o quinto e o terceiro. Tá, nós vamos fazer 10 quadradinhos, tá? Pra poder dar certo. Vamos fazer aqui. Deixa eu ver até onde vai dar. Até aqui, deu. Aqui. Tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Aí nós vamos colocar lá. Aqui vai ficar primeiro. Vou fazer assim para vocês. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Então, o que é que você vai fazer? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Você vai ligar. Vou fazer só um para vocês. Se aqui é primeiro, eu vou procurar lá onde está o primeiro. Aí eu venho para cá, ó, e faço aqui, ó. Então, você vai associe a escrita dos números ordinais. Naquela outra atividade, você vai escrever por extenso, não é isso? Você vai escrever o nome, você vai escrever como é que se lê o nome dos números ordinais. Então, aqui eu já coloquei o nome, você vai associar, tá, crianças? A mamãe tira aí o print para vocês copiarem depois com calma. Na próxima aula, vamos corrigir todas essas atividades, tá? Então, vamos lá. Conseguiram? Mamãe bateu tudinho? Tá. Então, vamos apagar. Tem mais uma, tá? Só mais uma. Lá no caderno de matemática.
terceira, você vai contorne o desenho, contorne o desenho que corresponde à posição indicada em cada quadro. Em cada quadro, contando da esquerda para a direita. Então, você vai contar da esquerda para a direita, né? Os desenhos. Então, vamos lá. Na letra A, vou fazer de vermelho para destacar para vocês. Letra A, você vai ter aqui, no quadradinho vai estar escrito terceiro. E aí, você vai circular qual é a árvore que vai estar em terceiro lugar. Aqui, ok? A próxima, letra B. Aqui tá o quinto. Você vai circular a bolinha, né, que tá em quinto lugar. 3, 4, 5, 6. Ok, crianças? Então, você vai contornar o desenho que corresponde à posição indicada em cada quadro, contando da esquerda para a direita. Então, eu vou contar daqui para lá. Se eu quero a terceira árvore, primeira, segunda, terceira. Então, eu já circulo a terceira. Aqui eu quero quinto. Então, eu vou lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ok? Então, vamos pro próximo. Na letra C, eu quero segundo. Segundo, nós vamos fazer uns lapisinhos aqui. Aqui. Terceiro, quarto, quinto. Muito bem. Na letra D, eu quero sexto. Vamos colocar aqui sorvete, né? Mas vocês já sabem desenhar. Claro que vocês vão desenhar um sorvete melhor que o meu.
aqui, tá dando pra ver, né? Pronto, crianças. Então, há 3 atividades de matemática sobre os números ordinais. Você vai contar terceiro, quinto, segundo, sexto, tá, crianças? Na próxima aula, nós vamos corrigir essa atividade do livro, essa atividade que foi passada no caderno, nós vamos corrigir também no quadro, todo mundo junto, tá bom? Esperar para a mamãe bater aí o print para vocês copiarem depois com calma, né? Porque tem que desenhar. E espero que vocês estejam gostando da aula, tá? Então, um abração em todos, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!